Pare de pensar negativo, pare de pensar no copo meio vazio e mude o seu estilo de pensar, que as coisas vão mudar na sua vida. Hoje aqui, num estilo um pouco diferente. Hoje o dia tá pra ficar bonito, O dia tá pra ficar bonito, a gente acordou, o dia tava bem feio. E pra que você que não me conhece, tá aqui novo no canal, eu sou o Saulo. E eu costumo falar um pouco sobre alimentação, sobre saúde, sobre alto desempenho, sobre mentalidade e sobre o que eu aprendo de conhecimento e tento passar um pouco para vocês. E hoje eu tô querendo aqui falar sobre a gente parar de olhar o lado negativo das coisas. A gente é tão acostumado na vida em olhar para o mundo e falar assim, nossa, por que eu tô nesse trabalho ruim? Nossa, Deus, me ajude, eu quero sair desse trabalho ruim. Nossa, eu só não vejo a hora de sair desse trabalho, não vejo a hora de sair desse lugar. Nossa, eu não vejo a hora de sair dessa casa. E a gente fica só focado no lado negativo e gastando a nossa energia e o nosso tempo pensando no que não tá bom, em vez de pensar no que tá bom. É lógico, aí muita gente vai comentar aí, mas daí é fácil, né? Aí é fácil. Eu vou pensar no lado que é bom, eu vou ficar vendo só o lado positivo. Não é isso que eu quero dizer. Entenda, abra a mente o que eu tô querendo dizer. Se você tá dizendo pro universo que o que você tá prestando atenção, o que te dá atenção, o que te faz gerar energia é o lado negativo da coisa, por que ele vai tirar disso? Uma coisa que eu aprendi no livro The Secret, muita gente banaliza esse livro, mas para mim é um dos baita conhecimentos sobre o universo, sobre mentalidade, sobre universo, física quântica, que você transforma tudo aquilo que você tem ao seu redor, foi que o universo não é capaz de ouvir a palavra não. Ele não quer saber se você está falando, Deus, eu não quero isso para mim. Deus, eu não quero ficar pobre. Deus, eu não quero ficar nesse trabalho. Deus, eu não quero esse carro velho. Ele não está focado nisso. O universo está simplesmente focado naquilo que você está falando e ele tira a palavra não. Então, quando você fala, Deus, eu não quero esse carro. Deus, eu não quero esse trabalho. Deus, eu não quero essa casa. O universo entende o seguinte. Ele fala o seguinte para você, tá bom, você quer isso? Eu te dou. Ele tira a palavra não. Então, a partir do momento que você entender que o universo está focado no que você fala e não no sim ou não, na energia que você exala sobre aquilo, Deus, eu não quero, falando negativo sobre aquilo, ele vai falar, tá bom, você quer aquilo. Você está gerando uma energia sobre aquilo que você está falando. Agora vamos pensar de uma maneira diferente. Vamos gerar uma energia positiva ao invés de negativa. Porque quando você fala o não, é um negativo. Então se você gera eu não quero aquele carro, automaticamente ele vai gerar uma energia negativa. E ele não vai ouvir o não, ele só vai ouvir essa energia negativa que você gerou. Olha o doguinho aqui. Olha que bonitinho. Olha o salsicha. Ih, é bravo esse aí. Bravão. Então o que acontece? Se você pegar, em vez de falar, eu não quero esse carro, é melhor você pensar, Deus, eu quero esse carro aqui. Eu não quero esse Peugeot, velho. Eu quero essa BMW. Então eu falo, Deus, obrigado por essa BMW. Deus, obrigado por essa Mercedes. Deus, obrigado por essa casa incrível e maravilhosa. Deus, muito obrigado por conquistar isso. Porque quando você focou no negativo e gerou energia negativa do que você não quer, ele não ouviu o não e gerou aquilo para você novamente. Então você vai se manter naquele mesmo lugar. E quando você vai e gera uma energia positiva de gratidão, que é uma energia assim incrível, uma energia de já tenho, de prazer, de momentâneo, de você já ter aquilo naquele exato momento, você automaticamente está gerando uma energia positiva. E o universo também não ouviu o seu sim, ele simplesmente ouviu que você já tem aquilo, que você já sente que aquilo é seu, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. A maioria das pessoas acha que para você ter aquilo, você precisa simplesmente querer aquilo. Não é assim que funciona. O universo é simples. Para você ter aquilo, você tem que ter aquilo. Como assim? Você tem que acreditar tanto que aquilo é seu, que ele já é seu.
ele não vai se tornar seu. O universo é como se ele olhasse para você e ele não tivesse dúvida sobre as coisas que você pensa, sobre como você exala a sua energia, sobre como você imagina as coisas. Ele simplesmente acha que tudo que você fala e tudo que você exala é realmente aquilo que você está falando. Então, se você fala: Deus, muito obrigado por ter esse carro maravilhoso, que eu adoro, com esse interior maravilhoso, obrigado. Você tem aquela sensação de realmente ser seu diariamente, o universo não vai ter dúvida sobre aquilo. Então, a maioria das pessoas não pensam dessa maneira. Pensa que ela tem que pensar: nossa, eu tenho que sair desse emprego. Se você tem, você não tem, entendeu? Se você acha que você tem, no futuro você tem que ter, então é no futuro que ele vai te dar, não é agora. Mas se você quer agora, você tem que emanar como se tivesse agora. Você tem que se sentir como se tivesse agora. Só que, se a gente fica pensando no copo meio vazio, na maioria das coisas, a vida não vai para frente, a vida não vai evoluir. A sua vida vai continuar nesse ponto negativo, vai continuar nessa fraqueza o tempo inteiro. É por isso que as coisas não vão para frente na sua vida, porque você fica o tempo inteiro pensando no que é ruim, em vez de focar no que é bom. Você não acorda todos os dias agradecendo pelo que você tem. Você não acorda todos os dias agradecendo até pelo que você não tem, como se você já tivesse. Você simplesmente acorda pensando que você tem que trabalhar mais um dia, pensando que, nossa senhora, aquele trabalho chato novamente. E em vez de se imaginar e sentir como se estivesse no seu trabalho perfeito, se vestisse como a sua melhor da roupa para poder ir para o seu trabalho que você tanto ama, porque você fala assim o tempo inteiro: quando eu tiver aquele carro, eu vou lavar ele toda semana. Quando eu tiver aquele trabalho, eu vou me vestir assim. Quando eu tiver sei lá, quando eu tiver a minha casa, aí sim ela vai ser organizada. Quando eu tiver aquela casa bonita, aí sim as coisas vão funcionar. E você fica o tempo inteiro vivendo no que você não tem e o universo continua te mandando aquilo que você não tem. Então, a partir do momento que você acreditar realmente, fielmente, que você tem aquilo e aquilo, na real, que você já tem aquilo, que aquilo é seu e você não tem nenhuma dúvida, as coisas sim vão funcionar e vão fluir de uma maneira muito melhor na sua vida. Porque as pessoas não entendem que existem sim frequência. No livro The Secrets ele fala que para você atrair uma coisa você tem que estar na mesma frequência. Toda a imaginação, todo sonho que são gerados, ele é como se fosse, o universo é como se fosse uma caixa de gerar sonhos. Então quando você imagina, é por isso que muitas pessoas falam, tudo que você imagina, você sonha, é possível alcançar. Porque quando você gerou algo na sua cabeça, você gerou uma imagem daquilo. Olha uma arara, que coisa linda ali, ó. Olha, passou pertinho. Então quando você gera aquilo na sua mente, aquele carro, daquele exato modelo, daquele exato jeito, o universo transforma aquilo em um objeto. Isso, vamos imaginar o céu lá preto, aquele universo, tem lá agora no universo um carro daquele jeito que você imaginou. E a partir do momento que gerou aquela energia, alguém pode pegar aquela energia e entrar na mesma frequência, como se fosse uma frequência de rádio. Vamos supor que o carro que você gerou está na frequência 9.2.5. Essa é a frequência dele. Enquanto você não alcançar essa frequência, o universo não vai te entregar aquilo, porque aquilo não está na sua frequência, aquilo não é seu. Tudo que está na sua frequência é seu. O seu celular que está com você, se é um iPhone, se é um Samsung, se é um Xiaomi, ele está na sua frequência, não é outro que está na sua frequência. Quando você... Vou atravessar aqui. Quando você imagina aquele carro, quando você tem esse carro aí que você está aí agora, esse carro só é seu porque ele está na mesma frequência que você. Entendeu? Essa casa que você tem só tá com você porque você tá na mesma frequência. Porque muitos ricos ficam mais ricos, a gente fala rico fica mais rico, a família rica cresce cada vez mais, porque automaticamente o filho que nasce na família rica, a frequência mínima dele, muitas vezes, por estilo de vida do pai, da mãe, tudo, acaba sendo aquele tipo de carro, aquele tipo de casa. E aí o que acontece? A frequência inicial daquelas pessoas são maiores. E aquelas pessoas que vivem em ambiente que são mais pobres, que têm menos dinheiro, acaba que
automaticamente o nível dela de energia, a frequência dela acaba sendo mais baixa. Então é por isso que a maioria das pessoas não conseguem sair de onde saem, porque não muda a sua frequência de rádio, mantém sempre a mesma. O que a gente mais vê, quanto mais pobre, geralmente as famílias, quanto mais pobres as pessoas, eu não digo só de dinheiro, tá? Eu digo de mentalidade. Você vê o tanto de negatividade. Quando você se encontra, quando você está num certo nível, encontra com pessoas num nível de frequência um pouco mais baixa, a frequência deles são mais baixa, você vê o porquê aquela frequência é baixa, por que aquela pessoa não conquista aquilo. Por que a pessoa tem a casa desorganizada, por que a pessoa tem a mente desorganizada, por que a pessoa não conquista as coisas. E é onde você acaba entendendo do porquê você tem que parar de olhar para as pessoas e para o universo de uma maneira como se fosse somente o corpo e tem que olhar como uma fonte de energia. O que aquela pessoa exala, o que aquela pessoa gera. E a partir disso que você entendeu, agora nesse vídeo, você tem que começar a pensar do lado positivo. Pense na maneira que eu te falei para vocês. Não pense, nossa, eu quero sair desse trabalho. Nossa, eu quero muito aquele emprego. Não, imagina como se você tivesse. Haja como se você já tivesse naquele trabalho. Porque enquanto você não agir da maneira como se você já tivesse aquilo, as coisas não vão vir para sua vida. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Era sobre isso que eu queria falar hoje um pouco, sobre energia, sobre positividade. E eu vim falando que foi na mente, até não olhei muito pra câmera. Então você já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E deixa um like aí embaixo se você gostou desse vídeo. Se mudou a sua mente, comenta aí embaixo. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas aquele amigo seu que merece ouvir isso, que precisa ouvir isso, às vezes não tem esse conhecimento e você quer agregar esse conhecimento na vida dele. Então foi isso. Valeu, falou e fui.